Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós ouvimos muitas vezes, também sem dúvida hoje vamos ouvir, o canto do Tu és Pedro. Eu recordo muito bem, durante a eleição do Papa Leão XIV, depois tanto a missa com os cardeais, como depois também a missa de apresentação, início do Ministério Petrino, o famoso canto Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nesse domingo, no lugar do domingo, do 13º domingo, tempo comum, nós celebramos a solenidade de Pedro e Paulo. Tem, inclusive, direito a uma vigília, agora com o novo missal, tem a vigília de São Pedro e São Paulo, e nós celebramos justamente essa grande festa nesse final de semana, de Pedro e Paulo. O Evangelho faz menção justamente disso, Jesus, o Evangelho de Mateus, depois de perguntar quem os homens dizem ser o Filho do Homem, isso foi na região de Cesaré de Filipe, depois da resposta deles sobre quem dizem os homens, e vós quem dizes quem eu sou, em que Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus responde a Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tu és Pedro. Sobre esta pedra da profissão de fé, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, eu construirei a minha igreja. Cristo fala da sua igreja e fala que a pedra onde é construída é a profissão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós, meus irmãos e irmãs, podemos ver esse momento histórico para todos nós, em que nós escutamos o canto do Tu és Pedro, muitas vezes. E nesse final de semana, vigília de São Pedro e São Paulo e festa de São Pedro e São Paulo no domingo, nós somos chamados justamente a renovar, reafirmar a nossa comunhão com Pedro, aquele que sucede a Pedro. E o Papa é sucessor de Pedro. Nós estamos do 267º sucessor de Pedro, Papa Leão XIV. Portanto, somos chamados a rezar por ele. Esse domingo é o dia do Papa, dia 29 é o dia do Papa. Quando não cai no domingo, passa para o domingo, justamente essa festa. E nós somos chamados justamente a proclamar que nós somos chamados cada vez mais a estar unidos àquele que é o sucessor de Pedro. Pedro para nós hoje. Também hoje nós temos o óbolo de São Pedro. O óbolo quer dizer, as coletas da missa ou das nossas missas, todas as missas, nós enviamos como presente para o Santo Padre, para a sua caridade universal. Ou seja, todo o óbolo de São Pedro nós enviamos para o Santo Padre, para que ele possa distribuir naquilo que ele acha necessário e importante para a sociedade, para o mundo de hoje e também para a igreja. Portanto, mais do que nunca, meus irmãos e irmãs, nesse ano, celebrar a festa de São Pedro e São Paulo no domingo é para nós essa oportunidade de vivenciarmos cada vez melhor a alegria cristã de termos um sucessor de Pedro e continuarmos tendo aquele que confirma os irmãos na fé. Também, nesse domingo, o Papa Leão XIV abençoará os novos pários, ou os pários dos novos arcebispos, e os entregará aos novos arcebispos do mundo inteiro, que estarão em Roma nesse dia de hoje. Nós somos chamados justamente, meus irmãos e irmãs, a viver intensamente isso. A eleição do novo Papa congregou a Roma mais de 5.500 repórteres, mais de 180 representações diplomáticas,
Vemos aí o papel da missão do Santo Padre, que além de confirmar os irmãos na fé, é um sinal para a sociedade dessa presença. Portanto, meus irmãos e irmãs, celebramos o dia de São Pedro e São Paulo nesse ano, em que nós, ao rezarmos e chorarmos pelo Papa Francisco, que viveu intensamente a sua missão, que hoje está sepultado ali, ao lado da capela de Maria Salus Populi Romani, na Basílica de Santa Maria Maior. Agradecemos a Deus pela sua vida e missão, inclusive pela sua presença aqui no Rio de Janeiro. Nós rezamos também para que cada vez mais o Senhor conserve, conduza, dê saúde e toda a luz do Espírito Santo para o Papa Leão XIV, que está iniciando seu primeiro ano de pontificado. Que Deus o ilumine, o conserve e o guarde cada vez mais. Portanto, dia do Papa, dia do Óbolo de São Pedro, nesse momento que nós somos chamados a viver cada vez melhor a vida cristã. E o Evangelho, evidentemente, como acabamos de citar a vocês, de Mateus 16, 13 a 19, depois de falar com os seus discípulos sobre o que dizem os homens que eu sou, quem sou eu, e a resposta de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer a Pedro, tu és Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. É um momento importante para nós. Eu creio que nós podemos hoje celebrar também, festejar justamente a nossa ação de graças pela eleição do Papa Leão XIV, mesmo que já tenha passado um certo tempo, mas sempre é importante, é bom para todos nós agradecermos a Deus por tantos dons e tantas graças. Depois de chorarmos o Papa falecido, o Papa Francisco, queremos agradecer a Deus por aquele que o Senhor escolheu através do Espírito Santo, que iluminou a mente dos cardeais para poder escolher o Papa Leão XIV. Portanto, dia do Papa, dia do Óbolo de São Pedro, dia de São Pedro e São Paulo, vivamos intensamente e acolhemos a palavra de Deus desse domingo, desse dia de hoje, dia de São Pedro e São Paulo. E, meus irmãos e irmãs, a liturgia justamente nos fala disso cada vez mais, não é? A leitura primeira, não é, que nós vamos ouvir, ou estamos ouvindo no dia de hoje, nos fala da prisão de Pedro. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era um dia dos pães ázimos, questão da Páscoa. Depois de prender Pedro, Herodes colocando na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Bastante bem guardado. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse, levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos, e o anjo continuou, coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse, põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia se era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, e que pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Meus irmãos e irmãs, esse é um fato. A prisão de Pedro, depois mais tarde também vai ter sua morte, vai ser sempre uma constante. A igreja sempre foi perseguida. Ainda hoje tem a perseguição da igreja católica,
de diversas formas, diversas maneiras. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que não deve nos amedrontar tudo aquilo que fazem contra a igreja. Tudo aquilo que querem cada vez mais tirar a credibilidade da igreja. No passado prendiam, matavam, depois agora querem difamar, usam os meios de comunicação, as mídias sociais, provas muitas vezes falsas, tantas coisas assim, para desacreditar os cristãos católicos. Então não é novidade, isso acontece também hoje. Já na época, Pedro também foi preso e foi colocado na prisão como se fosse um dos piores malfeitores. No entanto, o Senhor libertou. Mas ele vai um dia também dar a vida em lugar que ele foi martirizado e sepultado. Está hoje a Basílica de São Pedro. Ali debaixo do altar principal, chamado altar da confissão da Basílica de São Pedro, está o túmulo de Pedro. Está ali embaixo, onde são colocados os palhos, que é aquele instrumento litúrgico que os cardeais, quer dizer, os arcebispos usam, né? Está ali justamente junto ao túmulo de Pedro. Está logo debaixo do altar da confissão. Ali está a urna com os restos mortais de Pedro. Ou seja, deu a vida, foi morto, e ali é um antigo cemitério romano que tem ali por baixo. Hoje está realmente o sinal da vitória da caminhada, no meio de tantas perseguições. Por isso, não desanimemos com as perseguições e com os problemas. Porém, meus irmãos e irmãs, celebramos também Paulo, o grande evangelizador dos gentios, que trouxe em si uma síntese das várias culturas. O judeu, sabia muito bem o grego, ao mesmo tempo o romano, então trazia entre si, e foi alguém que se converteu no caminho de Damasco. E foi grande pregador, também foi preso, não é? Ele fala aqui na carta a Timóteo, segundo a leitura desse domingo: já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Seu justo juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará, para que seu reino celeste, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Também Paulo, meus irmãos e irmãs, no meio de tantas situações, foi muitas vezes apedrejado, foi castigado, foi expulso de cidades e depois martirizado. E ali onde ele foi sepultado está a Basílica de São Paulo, fora dos muros. E onde foi martirizado ali perto está o mosteiro de Trefontane. Segundo a tradição, quando cortaram a cabeça, ela pulou 3 vezes e libertaram 3 fontes, né, com Trefontane, ali perto da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Esses sinais, meus irmãos e irmãs, falam para que nós nunca desanimemos com as perseguições, com os problemas que fazem, com os ódios contra a igreja, com tantas perseguições que nós temos no passado. Façamos nossa parte hoje, mas continuemos a nossa caminhada, nosso dia a dia, sabendo que esse é nosso destino, de podermos testemunhar o Senhor Jesus Cristo presente no meio de nós, como Pedro, né, como Paulo, como os apóstolos, e podemos anunciar ao mundo que o Senhor é o Messias, Jesus Cristo é o Messias, o Salvador, Ele que é a nossa vida e salvação. Portanto, meus irmãos e irmãs, unidos ao Papa Leão XIV, dia do Papa, entregando o nosso presente a Ele com o óbolo de São Pedro, cada vez mais vivamos intensamente esse belo momento. Unamos também aos novos arcebispos que recebem um palio no dia de hoje e caminhamos como igreja unida. Unida que sabe muito bem que passa pela vicissitude, pela dificuldade, pelo problema, pela perseguição, mas não desanima. Leva adiante sua bela e importante missão de anunciar e testemunhar que em Jesus Cristo a nossa vida, a salvação é a nossa alegria.
podemos testemunhar que nele está a salvação e a luz para o mundo, e ele é a nossa esperança, nesse ano de maneira especial do Jubileu da Esperança. E São Pedro e São Paulo, intercedendo por todos nós, intercedendo pela Igreja que caminha na história, intercedendo pelo Papa São Leão XIV, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós possamos pedir ao Senhor que nós sejamos sempre mais testemunhas do Senhor, testemunhas da palavra de Deus, testemunhas do Senhor presente em nossa vida, e que Pedro e Paulo assim intercedam por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.